Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Sou o professor Thiago Loio. Vamos estar falando nessa aula sobre o pensamento algébrico e o quanto isso é importante aí para o avanço na matemática nos anos que virão e em todo o conteúdo que vai se apresentar, né? O pensamento algébrico é a forma de visualizar a matemática juntamente com as letras, é a forma de problematizar, transformar as situações reais em linguagem matemática, o que também chamamos de modelagem matemática, construir toda a situação, contexto real em algo baseado e enquadrável nos algoritmos, nas formas matemáticas de se resolver e de se encontrar soluções, não é? Então esse é o pensamento algébrico, a forma da gente transformar aí talvez uma linguagem materna, talvez uma linguagem textual ou mesmo falada em problemas e por meio dos algoritmos, das técnicas de resolução, chegar a uma solução. Bem, desde já, dá um like, curte o vídeo, se inscreve aí no canal para receber as atualizações e notificações de novos vídeos e vamos lá. Bem, as expressões numéricas nós já temos contato já desde aí do terceiro, quarto ano, quando a gente começa a ver um conjunto linear de contas, já envolvendo aí adição, subtração, a gente começa a ver os símbolos que dão prioridade, como por exemplo o parênteses, as chaves, o colchete, e a gente também tem o conhecimento nos passos de que primeiro precisamos resolver as multiplicações e divisões, somente depois para avançar para adição e subtração. Mais à frente, no sexto ano, a gente conhece aí as potências e as raízes quadradas, começa a ver que elas têm uma prioridade ainda maior que a multiplicação e divisão. Mas tudo isso a gente vai vendo sempre de uma forma linear, somente com números, e esse conjunto de operações é chamado de expressão numérica, tá bom? E muitas vezes a gente encontra problemas, sejam eles escritos ou mesmo na vida real, onde nós transformamos o que lemos ou o que ouvimos em matemática. Essa modelagem, esse modelar, essa transformação de linguagem materna, de linguagem escrita ou falada para a linguagem matemática, isso é fundamental para o desenvolvimento aí do conhecimento e da forma de pensar matemática, né? Então aqui nós temos alguns exemplos da linguagem textual transformada em matemática. 3 mais 2, então aqui nós temos uma adição que usamos aí o símbolo usual, então 3 mais 2. Temos o dobro de multiplicação por 2. Então todos esses conectivos são da linguagem falada ou escrita importante e possuem uma simbologia matemática padrão definida. A metade de, então uma divisão por 2, a metade, e essa divisão pode ser representada aqui tanto com os dois pontos quanto na forma de fração. Ambos são divisões. O triplo de multiplicação por 3 menos, então temos aqui toda a simbologia usual que já conhecemos e até aqui é relativamente tranquilo, porque são palavras que a gente vê no dia a dia com muita frequência. E quando é que começa a complicar? Começa a complicar quando esse pensamento algébrico possui valores desconhecidos. Então, por exemplo, se eu fui ao mercado, comprei alguns itens e tem um valor total ali, e depois eu perco a notinha e eu quero saber, puxa, eu sei quanto que eu paguei, mas quantos itens eu deveria ter comprado. Então, se eu, por exemplo, lembro o valor de um único item e sei quanto eu paguei, eu posso descobrir então quanto era o valor de um único item ou quantos itens eu tive que comprar para fazer aquele valor ali total. Tudo isso eu vou estar procurando então algo que eu não conheço, um valor desconhecido, seja uma quantidade, ou seja um valor, seja um preço. E para representar
esses valores desconhecidos, a matemática tem aí uma forma simbólica de usar letras envolvendo, envoltas, né, junto com números. Essas expressões, que agora não só possuem números, possuem também letras que vão representar, repito, valores desconhecidos, a essas expressões chamamos de expressões algébricas. Mas isso não é uma máxima. Para representar um valor desconhecido, nem sempre usamos somente letras. Podemos usar símbolos também, uma estrela para representar um valor desconhecido, ou um coração, isso é indiferente. Por padrão, vamos usar letras, mas até para facilitar também, a gente não fica precisando desenhar esses desenhozinhos feiosos como eu fiz aqui agora. Mas isso não é uma regra, tá? Contanto que a gente represente com um símbolo aquele valor desconhecido, tá ok. Enquanto nós não tivermos aqui o conhecimento, nos próximos vídeos nós veremos, de equações, se eu só tiver uma expressão linear ali cheia de letras, ou números, ou muitos números e uma letra, de forma que essa letra pode assumir diversos valores, então eu estou diante de uma variável. Aí essas variáveis, repito, a gente pode representar com símbolos ou usualmente com as letras do alfabeto. Bem, e aí a gente vai ter aqui, reparem que eu negritei aqui essas palavras, e isso aqui não é o numeral 1, tá? Esse 1 aqui é um pronome indefinido, pelo que eu me lembro bem no português, que ele representa aí um algo desconhecido, não nomeado, né? Alguém fez determinada coisa, ou quem pegou isso aqui? Alguém. Aonde você vai? Em algum lugar. Esses pronomes que não necessariamente marcam algo ou alguém em específico são chamados de indefinidos. E como é que eu vou saber isso, professor? Ora, basta você ver se na frase cabe a substituição por algum. Reparem, quando eu digo um número mais 2, eu poderia facilmente substituir isso aqui por algum número mais 2, sem mudar o sentido. Esse 1 ou esse algum, então, vai representar um valor desconhecido. Isso vai ser a chave da transformação da linguagem materna para a linguagem matemática do pensamento algébrico. Então, se esse um número mais 2 ou algum número mais 2, eu vou representar por uma letra, que aí você pode representar com a letra que você quiser. No caso aqui, um número, algum número, mais 2. Então, uma letra que vai representar um número desconhecido, no caso B, mais 2. Essa aqui é a linguagem matemática que representa essa nossa primeira frase aí. Isso é muito importante, isso é bacana, isso é muito importante, essa transformação de linguagem materna, de linguagem falada ou escrita para a linguagem matemática. Fundamental também para que no passo seguinte a gente determine o valor desconhecido, tá? Vejamos aqui outras. Eu tenho aqui o dobro de um número, que eu poderia substituir facilmente por o dobro de algum número. Então, 2 vezes algum número vou representar com uma letrinha, no caso aqui, como eu disse, uma variável, que vai representar um valor desconhecido. Tá? E aí nós temos aqui as mesmas expressões que a gente viu aí no slide anterior, só que sempre substituindo por um termo, no caso aqui agora de desconhecido, tá? A metade de um número, o triplo de um número menos 5, com acréscimo aqui dessas outras duas frases aqui, ó, um número, algum número, acrescido de 5 unidades. Então eu tenho um número desconhecido, acrescido, somado, aumentado de 5 unidades, mais 5. O sucessor de um número, bem, só cabe, aqui eu vou dar uma revisada em sequência numérica e números naturais, só cabe chamar ou atribuir nome a um número como sucessor de alguém se eu estiver falando no universo dos números naturais ou aí os inteiros. Tá? E aí eu digo que o sucessor é aquele que vem à direita na reta numérica, o antecessor é aquele que vem à esquerda.
Isso sempre acrescentando um no sucessor ou subtraindo um no antecessor. Então reparem, o sucessor de 5 é o próximo número inteiro, o 6, que na verdade nada mais é o 6 que 5 mais 1. O sucessor do 13, 13 mais 1, 14. O sucessor do 17, 17 mais 1, 18. Então, o sucessor de alguém é sempre mais uma unidade. Como aqui agora esse sucessor de um número, esse 1 é um valor desconhecido, então eu vou representá-lo com uma letrinha aqui, a variável, representando esse termo desconhecido. E sucessor, como eu disse, é sempre mais um. Então, o sucessor de algum número, o sucessor de um número, x mais 1, a mais 1, y mais 1, tá? Bem, então a gente larga aqui, com isso, lança as bases para o pensamento algébrico, para a forma de pensar a matemática usando letras e números. Então agora vejamos aqui o valor numérico de uma determinada expressão que tenha letras, o valor numérico da expressão algébrica. Como eu disse, as letras aqui na expressão algébrica podem variar, podem ter diversos valores embutidos, então a gente vai chamar essas letras de variáveis, tá ok? Quando a gente substitui então essas variáveis por um determinado número, a gente encontra um resultado numérico. Agora não mais letras, a gente encontra um número concreto ali como resultado. Esse resultado a gente chama de valor numérico da expressão algébrica. Por exemplo, se eu disser para você que cada bala custa... Não, bala vai ficar puxado. Cada picolé custa R$2. Eu digo para você que eu comprei 2 picolés, então você vai fazer 2 vezes R$2, R$4. Se eu disser que comprei 5 picolés, você vai fazer 5 vezes 2, R$10. Se eu disser que comprei 15 picolés, você vai fazer 15 vezes 2, R$30. Então repara, a quantidade de picolé, que eu poderia representar, por exemplo, com P, imagina aqui, P representando a quantidade de picolé, cada um custa R$2. Então, quanto você pagaria nessa compra de picolés para a família toda? Depende da quantidade de picolés que você vai levar. E aí, essa quantidade de picolés que você vai levar multiplicaria por 2 para você obter o valor total. Então, repara, a quantidade de picolé é variável. Ela muda. Pode chegar mais alguém na sua casa e você tem que comprar mais um. Ou alguém pode falar que não come picolé porque está com a garganta inflamada. Então, esse valor P de picolé é variável. Então, imaginemos aqui nessa expressão que eu deixei aqui, que N seja o preço que você vai pagar. E aqui, P é picolé a R$2. Então, repara, se você não levar nenhum picolé, P igual a 0, você vai levar, então, 0 vezes R$2, você não vai pagar nada. Maravilha, mas também não leva. Se você comprar um picolé só, então P, quantidade de picolé, como eu disse, P igual a 1, 2 vezes 1, R$2. Se você levar 2 picolés, então 2 vezes 2, R$4. Claro que aqui na parte de baixo eu já coloquei números, aqui um -3, que é inteiro, depois um meio, que é um racional, e aí já não caberia mais no nosso problema do cotidiano aí picolé, porque ninguém compra -3 picolé, ninguém compra meio picolé, porém se aplica ainda no cálculo aqui algébrico, aqui, não na situação real, mas no cálculo algébrico. Então aqui 2 vezes -3, -6, ou se o P for meio, 2 vezes meio, 1. Repara que todos esses valores aqui são diferentes. Então, eles são diferentes porque eles dependem do P que eu escolhi. Por isso, o P é chamado de variável. A letra da expressão algébrica vai ser uma variável e o valor que eu encontro como resultado vai ser o valor numérico da expressão algébrica, dado o P ali que você utilizou. Bem, isso é o princípio, como eu disse. Então a gente lança aqui as bases para as
para os próximos anos, para os próximos estudos. Por exemplo, aqui na sequência a gente vai entrar em equações de primeiro grau, que é quando a gente vai tentar descobrir o valor único de uma determinada letrinha, de uma determinada variável que vai receber outro nome na equação. E para isso a gente precisa então saber problematizar, saber transformar aqui a nossa linguagem materna, seja ela textual ou verbal, em linguagem matemática. Tá? Eu deixo aqui uma frase que eu não sei o autor, mas eu ouvi numa série, achei muito boa, coloquei aqui a série Dark. A gente pensar aqui no conhecimento, esse que a gente está recebendo agora. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Reflita sobre isso. Imagina, poxa, eu sei bastante coisa, mas diante do universo de informações que tem no mundo, o que eu sei é tão pouco. Tem um oceano lá para eu investigar ainda, para eu descobrir ainda. Quem sabe eu junte mais algumas gotas aí, forme um copo. Então, vamos lá, vamos buscar o conhecimento. Para dar aquela ajuda, clica aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Um abraço, até o próximo vídeo.